Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal enquanto eu sigo aturando os crimes, o baixo nível, assim, insuportável desse animal fedorento, dessa gente nojenta, que é a quadrilha de lixo dele, e continua aqui poluindo a minha vida, meus espaços de convivência. Eu não estou conseguindo nenhum advogado por culpa desse bandido desgraçado, essa gente nojenta. Vou seguir aqui tentando me livrar do lixo desse verme fedorento e da gentinha patética que é ou da quadrilha dele, ou então gente que está aí acreditando nas mentiras e no baixo nível desse otário para poder ficar atrasando a minha vida aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo que esse animalzinho não meteu a pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube. Se fizer pessoalmente sozinho, não aguenta 2 segundos em pé. Mas enfim, não vai fazer porque é covarde, tá me atacando já tem mais ou menos 9 anos aí, né? Porque é o limite máximo do lixo, da escória da humanidade, e eu não consigo me livrar desse bosta, assim, por nada. Tô tentando me livrar desse imbecil já tem muitos anos aí e não consigo, é um animalzinho completamente retardado. Enfim, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o Netanyahu, né? Então, o título do vídeo é esse aí. Lula estava certo, Netanyahu agora é oficialmente um criminoso de guerra. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí, porque teve aí a questão, o Lula, né, acusou o Netanyahu de genocídio, os bolsominions reclamaram na época e tudo mais, e hoje está provado que ele tinha razão, e não precisava nem a gente escutar o Lula falar isso. Claro que o Lula é presidente do Brasil, a gente espera, né, que ele tome essa atitude, e essa posição ali e tudo mais, mas enfim, basta ver o que ele está fazendo lá, o Netanyahu. Né, enfim, matando gente a esmo lá, mais de 35 mil pessoas morreram, destruiu praticamente a faixa de Gaza toda ali, com a justificativa de que o Hamas matou gente lá, entendeu? Então, quer dizer, e quando na verdade existe um contexto anterior, eu fiz vários vídeos aqui falando sobre isso também, tentando ponderar historicamente aí, filosoficamente também essa questão, né? Enfim, então vamos às notícias aqui e a gente vai fazendo os comentários também durante a leitura, tá? A notícia aqui da Agência Brasil, tá? Deixo aí para vocês o link também, e vou tentar atualizar os anteriores também, que eu não consigo por culpa do estresse que eu estou vivendo causado por esse animal desgraçado. Enfim, notícia da Agência Brasil, tá? Do dia 20 agora. TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, pede mandado de prisão contra Netanyahu por crimes de guerra. O pedido foi feito também para o ministro da Defesa israelense, tá? E aí o texto é rápido aqui, eles dizem: um procurador do Tribunal Penal Internacional pediu nesta segunda-feira, dia 20, que seja emitido um mandado de prisão para o primeiro-ministro israelense, né, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra e contra a humanidade em Gaza. Então ele é oficialmente agora um criminoso de guerra, tá? E enfim, alguém que cometeu crimes contra a humanidade, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre isso aí, tá? Interessante ponderar isso aí, porque tem várias discussões a respeito. A Hannah Arendt, inclusive, discute isso muito bem no Eichmann em Jerusalém. Eu não separei o livro dela aqui, mas serve como uma referência muito interessante aí, porque a questão do Eichmann era uma discussão jurídica sobre esses apontamentos aí, tá? Enfim, e aí a notícia finaliza aqui dizendo o seguinte, tá? Citando, na verdade, a nota do Tribunal Penal Internacional, que diz o seguinte: com base nas provas recolhidas e examinadas pelo meu gabinete, tenho motivos razoáveis para acreditar que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, e Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, têm responsabilidade criminal por crimes de guerra e contra a humanidade cometidos no território do Estado da Palestina, na faixa de Gaza, a partir de, pelo menos, 8 de outubro de 2023, afirmou, né, o TPI com sede em Haia, na Holanda, em comunicado. E aí muita gente às vezes questiona, né, mas tem gente que diz, né, que isso não pode ser classificado crime de contra a humanidade porque os nazistas mataram 6 milhões de judeus. O problema desse tipo de conclusão apressada é que esses tipos penais internacionais, eles não estão baseados exatamente numa lógica que se restringe a números absurdamente grandes, né? Se você atacou um povo ali, pode ser um povo pequeno, né? Como é o caso da faixa de Gaza, mas matou muita gente e de forma indiscriminada, sem respeitar, porque aí tem o segundo ponto, sem respeitar as leis da guerra, porque a guerra também tem leis. Você não pode, né, sair matando civis indiscriminadamente. Quando você entra num processo de guerra, que na verdade não dá nem para chamar de guerra aquilo ali, né? Porque o Israel é uma
enfim, é uma potência atômica, né, contra um país ali que é pobre, né, um país pobre. Então não dá nem para chamar de guerra isso, né? É um massacre que está acontecendo ali. Mas se a gente considerasse a hipótese da guerra, aquilo ali, os confrontos têm que seguir um mínimo de cautela e de legislação internacional para as guerras, que é fruto também de um processo de civilidade que a humanidade vai tentando caminhar, justamente para que o nazismo não aconteça de novo, né? E que muita gente, como esse animalzinho fedorento que está vomitando ódio aqui contra mim, não conhece esses limites aí porque não gosta do Estado e, portanto, não gosta de regra, não gosta dos limites civilizados, né, que essas instituições podem, podem gerar aí para a convivência entre diferenças, né? Porque nitidamente tem, né, totais diferenças comigo aqui, mas não tem a menor capacidade de respeitar essa distância aí, que é a distância necessária quando se tem essas diferenças. Enfim, e aí voltando ao Netanyahu, o dia que eu me livrar desse bandido, eu paro de falar nele aqui, podem ter certeza disso, tá? Mas infelizmente, como eu não me livrei ainda, então eu tenho que ficar aqui o tempo todo, perdendo tempo aqui, falando desse animal e dessa gente patética. Bom, voltando, né, ao Netanyahu. Então, quando existem mecanismos quando existem situações ali de guerrilha, de invasão, etc. e tal, você tem que respeitar a legislação internacional para guerras, certo? É o que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, né? A Rússia tem respeitado ali uma série de limites ali, não atacar certos alvos, tipo escola, hospital, e de maneira geral, qualquer alvo civil, né, não pode ser atacado indiscriminadamente. Você tem que atacar ali instalações militares, algumas ali que eventualmente possam municiar, né, o seu país inimigo ali com armas ou com outras coisas do tipo. Agora, quando envolve, escola, hospital, por exemplo, né, quando são instalações que contribuem para distribuir alimentos, por exemplo, você também não pode fazer nada ali, porque senão as pessoas morrem de fome, né? E o Netanyahu está matando gente da ONU, lá tem o pessoal da ONU ali, dos direitos humanos da ONU, ajudando ali e tudo mais, e está matando gente também, médicos sem fronteira, está matando todo mundo, né? É um completo retardado, é um lixo humano, e isso aqui é o mínimo que se pode fazer, ainda que isso talvez não dê em nada, porque, enfim, eles têm bomba atômica, eles estão protegidinhos dos Estados Unidos, então podem fazer a cagada que quiserem, que dane-se, né? Enfim... Lembrando aqui, né, o título do vídeo é esse aí, né? Lula estava certo. Netanyahu agora é oficialmente um criminoso de guerra. Em dezembro de 2023, portanto já tem mais de 5 meses aí, tá? O Lula chamou o Netanyahu de extremista e disse que o conflito em Gaza já era naquele momento um genocídio, né? E aí tá a notícia aqui, né, do UOL, eles dizem: as declarações do presidente foram dadas durante uma entrevista ao canal de TV do Catar, Al Jazeera, transmitida na noite de sexta-feira, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT afirmou que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu abre aspas, uma pessoa extremista de extrema-direita e com sensibilidade baixa para os problemas do povo palestino, fecha aspas, tá? O brasileiro também voltou a chamar o conflito entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas de genocídio, certo? As declarações do presidente foram dadas durante uma entrevista ao canal de TV do Catar Al Jazeera, transmitida na noite de sexta-feira. Enfim, pessoal, isso demonstra uma diferença de olhar, né, da direita brasileira para a esquerda brasileira, né? A esquerda, como ela está também preocupada não só com o interesse individual, mas com o interesse, enfim, coletivo, ela olha para essas coisas com a cautela de valorar os excessos, né? A direita não, ou ela olha para isso com um olhar conservador tosco dos bolsominions, enfim, né? Ou com o olhar do mercado, que eles preferem ficar esperando dar a cagada toda lá para depois meramente noticiar, tentando minimizar, quando são grupos que interessam a eles, tentando minimizar os aspectos problemáticos para esses grupos, né? E, enfim, mas tentar noticiar a coisa como sendo um fato que está sendo observado de um olhar neutro, né? Eu já assisti, acho que eu já comentei isso aqui em algum vídeo do canal. Eu fui assistir uma vez uma palestra de um tal de Geneton Moraes Neto, que era um cara da Rede Globo, e o sujeito finalizou, isso foi antes
Isso foi na Estácio de Sá da Barra da Tijuca e foi um pouquinho antes do Bush, do George Bush, invadir o Afeganistão e o Iraque, né? E a gente fazia várias críticas a isso lá e tal. E aí ele finalizou a palestra dizendo o seguinte, ó... então a gente terminamos a palestra aqui e, enfim, né, daqui os correspondentes de guerra então, tem que trabalhar, tomara que essa guerra comece logo para a gente começar a trabalhar, né, entendeu? Essa é a cabecinha dessa gente, né? Anos e anos depois foi descoberto aí, foi divulgado, hoje já todo mundo já conhece, que o New York Times tinha denúncias para fazer contra o George Bush, na reeleição do Bush, né, depois da guerra e tudo mais, e não fez, guardou as denúncias por um ano, porque o governo dos Estados Unidos chegou lá e pediu, ó, fecha isso, não fala nada, porque a gente tá aqui, a gente quer ganhar a reeleição aqui, né, a gente precisa ganhar a reeleição para manter a máquina de guerra, enfim, para manter essa bosta funcionando, tá? E aí o New York Times botou o galho dentro, aceitou, né? Então, por quê, né? Então as pessoas ficam acreditando que existe liberdade de expressão em tudo que é lugar. Não é bem assim, tem que estudar bem, né? Porque a cabecinha dessa gente só pensa em grana, certo? Então nem aí pra guerra, tá matando gente, dane-se, né? Entendeu? Sabe? Se for grupo amigo, grupo poderoso ali que não pode mexer, eles não mexem, sabe? Eles mexem com quem é fraco, quem tá ferrado, sem grana, eles mexem, aí eles ficam muito valentes, né? Enfim, e aí essa atitude do Lula, que foi ali, né, o Lula bancou, falou, é isso mesmo, tá tendo genocídio, etc e tal, gerou respostas dos bolsominions, né, claro, né? Notícia de 18 de fevereiro, fala sobre o Holocausto, deputados bolsonaristas irão apresentar pedido de impeachment de Lula. E aí a notícia diz, um grupo de mais de 40 deputados federais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, irá protocolar pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pela fala do chefe do Poder Executivo neste domingo, dia 18. Lula comparou a guerra de Israel contra a Palestina ao Holocausto, né? E aí, enfim, os deputados citam um trecho da lei que fundamenta os crimes de responsabilidade para justificar o pedido. Olha o absurdo, né? O texto diz que é crime cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Enfim, né? A gente sabe que a neutralidade ela é importante quando acontecem questões que não envolvem morte de inocentes, etc. e tal. Aí você, se for, por exemplo, uma questão comercial ali entre dois países amigos, você até tem uma opinião, mas você não vai ficar, né, expondo isso. Agora, um massacre do nível que está acontecendo lá em Gaza, se você não comenta, né, ou você é um canalha que acha aquilo ali muito bacana, ou, enfim, né, tá querendo pagar de neutro numa situação que não é neutra, né? Há uma covardia evidente acontecendo ali. E aí, enfim, para além disso, existe a estupidez disso aqui, porque isso não deu em nada e, obviamente, não ia dar em nada, né? E eles dizendo que a afirmação do Lula é injustificável, leviana e absurda, é uma afronta aos judeus, aos descendentes do horror do nazismo e algo que só fomenta o crescimento do antissemitismo no Brasil. Patético, né? Patético porque isso, inclusive, se insere na crítica que se faz aos excessos de Israel, que justifica tudo, né? Qualquer cagada que eles fazem, se criticar a gente, diz que é antissemitismo, porque a gente foi vítima dos nazistas, né? E já fiz vídeo aqui também falando sobre isso, existe uma diferença entre os semitas, né? Ou melhor, desculpe, entre os sionistas e os judeus que não são sionistas, quer dizer, tem um comportamento radicalmente diferente aí, e os sionistas na época do nazismo antes do nazismo virar o que virou, os sionistas eram ali, eram meio que camaradas dos nazistas, né? Tem uma série de documentos aí que provam isso até hoje. Enfim, e aí a Carla Zambelli, naquela época, disse essa pérola aqui, né? Não se pode comparar o incomparável, nada se compara à maior tragédia da humanidade, que foi o Holocausto, que vitimou 6 milhões de judeus, além de diversas minorias. Primeiro que isso é uma bobagem, isso aqui, né? Vamos começar com o mais leve. É uma bobagem por quê? Porque tem vários outros genocídios que aconteceram na história que são comparáveis ao nazismo. A escravidão, por exemplo, o genocídio de Ruanda, por exemplo, o assassinato em série das pessoas lá no Congo, por exemplo, também pela Bélgica. Tudo isso é tratado como algo próximo do nazismo, do Holocausto judeu.
Então, dizer que é incomparável é uma bobagem, né? Para começar isso aí. Mas, enfim, para além disso, existe também esse equívoco numérico, que é o de achar que crime contra a humanidade é só matar milhões de pessoas. Não. Se você matar 20, 30 mil ali, 5 mil, eventualmente, de uma forma como o Netanyahu está fazendo lá, enfim, né? Isso é crime contra a humanidade também, né? Então, agora, a Carla Zambelli, né, já anda e fala, né? Esperar que ela entenda alguma coisa de direito internacional é pedir demais, né? E aí, para finalizar, tem a fala do próprio Netanyahu, na época, dizendo: as palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e sérias. São sobre banalizar o Holocausto e tentar ferir o povo judeu e o direito israelense de se defender. Quer dizer, é o tal vitimismo e, ao mesmo tempo, o cinismo, né? Porque ele não está se defendendo de quê que ele está se defendendo? Ele está matando inocentes lá, né? Aqueles inocentes não são os sequestradores do Hamas. E, para além disso, ainda existe outra questão, né? Isso não resolveu em nada a questão. Os reféns continuam lá, né? E o que ele fez? Matou um monte de inocentes, matou gente da ONU, sabe? Enfim, talvez se houvesse algo, provavelmente se houvesse uma mediação internacional aceita pelos dois lados, porque assim funciona quando você tem uma força, alguém muito mais forte do que o outro, mas que está fazendo uma cagada, né? Que é o caso nitidamente do Netanyahu, é o caso desse mongoloide medíocre aqui, que está usando grana, é mais forte na grana, né? Porque não aguenta um tapa, mas é mais forte na grana. E aí, então, enfim, né? Quando você tem essa lógica que um é muito mais forte que o outro, né? É uma mediação terceira e eu ia usar a palavra neutra, mas não é neutra, né? A palavra correta é destacada dos interesses de um ou de outro, né? Que tem ali os seus interesses, a sua leitura, mas que não é nem judeu nem palestino, né? Minimamente isso. Então, enfim, você tendo isso, e aí as cartas postas na mesa, a Palestina tem essa demanda aqui, eles querem ser reconhecidos como Estado nacional, eles têm esse direito, né? E Israel tá aí, quer impedir e tudo mais, está cometendo crime todo dia, tem que parar isso aí, né? Porque, inclusive, os crimes de Israel que são cometidos, já fiz vídeo aqui também falando sobre isso, que são cometidos sistematicamente contra a Palestina nos últimos 70 anos, invariavelmente não são noticiados como terrorismo, não são noticiados com a devida, veemência, né? Como é o caso quando acontece aí uma coisa do Hamas e tudo mais. Então, quer dizer, isso tem sido feito sistematicamente desde que Israel invadiu a Palestina lá em 1948, se não me engano, tá? Enfim, pessoal, e aí, deixa eu passar aqui para o próximo, tá? O pedido de... Agora, tem algumas opiniões, né, contrárias a essa questão do Netanyahu. O pedido de prisão do Netanyahu, a notícia aqui do Brasil de Fato, que entrevistou, né, um pensador aqui, e eles citam o seguinte: o pedido de prisão do Netanyahu encurrala o Netanyahu, mas isenta Israel por crimes de guerra, afirma um ativista palestino. Tá? Ele diz o seguinte, o nome dele é Hassan Ben Imran, que é um integrante da diretoria da organização Law for Palestine. Tá? Ele diz, é muito complicado porque agora o Ocidente, os Estados Unidos em particular, querem fazer parecer que Netanyahu é o problema, que o Netanyahu é o problema, né? Porque estamos falando de responsabilidade individual. E ele continua, não estamos falando de dois indivíduos, Netanyahu e o Galan, né, que é o ministro da defesa lá. Não estamos falando de dois indivíduos aleatórios em Israel, mas sobre os principais líderes do Estado, que moldam as políticas, né? Netanyahu não caiu de paraquedas ou por meio de golpe militar, ele venceu eleições. E se houver um novo pleito, poderá vencer outra vez, certo? Isso é importante, por quê? Porque essa é a crítica feita ao Hamas. O Hamas ele ganhou a eleição lá, então se ele ganhou a eleição e está cometendo crime, o povo inteiro paga. Tem que ser o mesmo, então, para o Netanyahu. Se ele é considerado criminoso de guerra e ele ganhou eleições lá, o povo de Israel, o país, né, o povo não é uma boa palavra, mas o país lá, o Estado de Israel tem que pagar por isso. Né? Tem que sofrer sanções, porque é assim que eles fazem. Né? Eles não gostam de fazer sanções a Cuba, que não faz mal a ninguém, está quietinho lá no cantinho dela lá. Enfim, e a outros países aí, por que não faz? Israel tá matando um monte de gente lá e tá fazendo cagada, não é só ali não, tá jogando bomba no Líbano, tá jogando bomba na Jordânia, matou gente do Irã, é uma lambança atrás da outra, assim, sabe? Então alguém tem que parar esse bosta desse Netanyahu, para ele parar de fazer cagada, né?
Enfim, sim, só um detalhe aqui, pessoal, importante, tá? Esse livro aqui é muito legal, eu não li o livro inteiro ainda, li só uns pedaços aqui, né? Mas ele é muito importante para entender de que esgoto saem esses Netanyahus da vida, né? Dentre outras coisas, do processo escolar, né? Tá aqui, ó, né? Ideologia e propaganda na educação, Nurit Peled Elhanan, a Palestina nos livros didáticos israelenses, certo? Quer dizer, como que os palestinos são retratados, né, nos livros escolares lá de Israel, certo? Então isso explica muito por que, né, exatamente, que uma parcela grande dos israelenses trata os palestinos da mesma forma que foram tratados pelos alemães na Segunda Guerra, que é o racismo reverso, né? Muita gente, inclusive, pode confundir o que eu estou falando, que eu estou chamando de racismo reverso, né? Porque racismo reverso, talvez algumas pessoas pensem assim, né? Racismo reverso só poderia acontecer se Israel fizesse a mesma coisa com os alemães. Não, não. Eles estão, na verdade, refletindo ali, estão se vingando nos palestinos, né? Ou seja, estão agindo da mesma forma que os nazistas agiram com eles, né? Com um povo mais fraco ali, né? Então isso é o racismo reverso claramente, né? E tem várias notícias aqui que demonstram isso assim de maneira nítida, né? Queimando biblioteca lá, tirando foto, enfim, é um negócio assim inacreditavelmente asqueroso. Bom, essa notícia do Tribunal Penal Internacional teve reflexos, né? A Espanha, a Irlanda e a Noruega, 3 países importantes aí da Europa, já reconheceram abertamente o Estado da Palestina como algo legítimo. Então está aqui a notícia do Mídia Ninja. Em um movimento democrático histórico, Noruega, Espanha e Irlanda anunciaram o reconhecimento de um Estado palestino independente. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira pelos líderes dos 3 países, o ministro das Relações Exteriores da Noruega, Espen Barth Eide, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e o primeiro-ministro da Irlanda, Simon Harris. Eu vi o discurso do primeiro-ministro da Espanha e foi muito aplaudido lá no parlamento ali, né, da Espanha. Então, quer dizer, o mundo está mudando, né? Os Estados Unidos não são mais o monopólio da verdade, né? Não são a única diretriz. Tem um monte de gente aí que já está aos pouquinhos, vai se desvencilhando disso e vai construindo novas narrativas, novos olhares, algumas posturas independentes importantes, né? É o caso, nitidamente, aí da Espanha, da Irlanda e da Noruega. E não parou aí, tá? Vamos lá. Na verdade, hoje são 143 dos 195, aliás, 145 dos 193 países da ONU que reconhecem a Palestina como legítima, né, como Estado legítimo. Então, quer dizer, 145 de 193 dá, então, mais ou menos aí 3/4, né, talvez até um pouco mais de 3/4 dos países do mundo, né, da ONU, consideram a Palestina um Estado legítimo e reconhecido por eles, né? E aí outras repercussões. A França também apoiou o pedido de prisão contra o Benjamin Netanyahu, abertamente, está aqui notícia do Pragmatismo Político. França surpreende aliados ocidentais ao declarar oficialmente apoio ao Tribunal Penal Internacional após o procurador-chefe do órgão apresentar pedidos de mandados de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa israelense, certo? Então a França também já declarou apoio. Então, assim, por que isso é importante? Porque desses 145 países aí que apoiam o Estado da Palestina, né, e dos 193, 145 apoiam, os países mais ricos do mundo, né, mais poderosos economicamente, eles não apoiam. Estados Unidos não apoia Canadá, não apoia Austrália, não apoia França, Inglaterra, enfim, né? E agora, quando esses países aqui começam, inclusive a França, a Alemanha, começam a tomar um posicionamento diferente, isso vai encaminhando a questão para outra ambiência, né? E os Estados Unidos vão perdendo uma força que eles têm aí de coagir mesmo, né, os parceiros comerciais a apoiarem tudo que ele fala, né? E por quê? Porque hoje em dia tem a internet, hoje em dia tem os vídeos aí que estão circulando e que são feitos lá na Palestina, têm sido feitos lá desde o início desse massacre lá, né? E que demonstram, né, a quantidade gigantesca de crimes do Netanyahu, para além dos próprios imbecis soldados israelenses que ficam ali fazendo papel de
de influencer do genocídio, né, que é uma coisa que é uma expressão que já até criaram aí, e filmando, né, as covardias que eles fazem lá e destruindo a casa de pessoas ali que não tem nada a ver com a história, e enfim, né, e postando isso na internet de maneira sádica, perversa, que é isso que essa gentinha nojenta é, né? Enfim, pessoal, e aí uma última repercussão aqui também internacional disso aí veio da Alemanha, né? A Alemanha diz, está aqui notícia do Mídia Ninja também, a Alemanha diz que vai prender Benjamin Netanyahu se premier israelense for ao país e houver ordem do TPI, né, do Tribunal Penal Internacional. Está respeitando a regra do jogo internacional, né? Não está se valendo de bomba atômica ou de poder econômico para poder cagar e andar para a regra e começar a fazer cagada todo dia, né, e não ser punido. Então, o porta-voz do chanceler alemão Olaf Scholz afirmou em uma entrevista nesta quarta-feira, dia 22, que a Alemanha prenderá o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu caso o Tribunal Penal Internacional emita uma ordem de prisão contra ele e ele esteja no país europeu. Em Berlim, Steffen Hebestreit garantiu que o país aliado cumpriria a lei. Tá? Enfim, isso é importante também pelo seguinte: os países que respeitam o Tribunal Internacional, né, o Tribunal Penal Internacional, eles passam a ser obrigados a dar voz de prisão para um governante internacional, um governante de outro país, que tenha uma condenação nesse TPI e que vá visitar o país. Então, Netanyahu, a partir desse momento, ele condenado pelo Tribunal Penal Internacional, tem aí 145 países que ele não pode visitar mais. Né? Se ele entrar ali, se ele botar o pezinho de genocida dele lá, ele tem que ser preso na hora, porque o Tribunal Penal Internacional definiu isso. Tá? E aí, pessoal, para finalizar também ainda essas repercussões aqui internacionais, a Colômbia anunciou a abertura de uma embaixada no território da Palestina. Tá? O chanceler da Colômbia, Luiz Gilberto Murillo, anunciou nesta quarta-feira que seu país instalará uma embaixada no território palestino. Isso também é uma movimentação internacional de apoio à Palestina. Tudo isso fruto da violência, do excesso, né, da bosta que é o Netanyahu, certo? E aí, pessoal, duas noticiazinhas rápidas aqui para poder demonstrar, né, o quanto que isso é importante, né? Notícia da BBC Brasil, tá? Palestinos são algemados e operados sem anestesia em hospitais de Israel. É esse tipo de coisa que está gerando a prisão e o mandado de prisão contra o Netanyahu. Então, médicos e funcionários de hospitais em Israel, não é Palestina, é em Israel, disseram à BBC que presos palestinos de Gaza estão sendo mantidos algemados a camas de hospitais, vendados, por vezes nus, e forçados a usar fraldas, prática que um médico classificou como tortura. Um delator detalhou como os procedimentos em um hospital militar são rotineiramente realizados sem analgésicos, provocando uma dor inaceitável aos detidos. É coisa de perverso mesmo, né? E é mais ou menos isso que eu estou aturando, esse animal aqui fazendo, botando gente para vomitar provocação de baixo nível na rua aqui no meu ouvido, porque é um perverso, né? Gosta de gerar sofrimento nos outros, né? Enfim, esse tipo de lixo tem que ir para o inferno ou ser preso para parar de perturbar os outros, tá? Enfim, para finalizar, e aí o Leonardo Sakamoto, tá? A última notícia aqui. O Leonardo Sakamoto usou uma expressão perfeita aqui, fantástica, para poder refletir o que essa questão lá que o Netanyahu está fazendo na Palestina, e de certa forma isso gera um retrato do que o Netanyahu é e do que gerou, né, esse mandado de prisão dele aí. Tá? Ele chama o Netanyahu de açougueiro de Gaza, né? Em alusão aí aos açougueiros lá nazistas, que tem vários, né? Então, o açougueiro de Gaza, Netanyahu, o açougueiro de Gaza, junta o mundo em prol do Estado da Palestina. E isso está sendo um tiro no pé, né, de certa forma, do Netanyahu, porque isso está gerando uma comoção internacional que vai gerar aí modificações, né, na lógica da Palestina ali, no nível do reconhecimento mesmo, né? E, para além disso, talvez aí a própria prisão dele, né? Então, para finalizar, o Sakamoto diz, né, Benjamin, açougueiro de Gaza, Netanyahu, conseguiu a façanha de criar uma onda de empatia com o direito dos palestinos à sua autodeterminação. Seus crimes de guerra empurraram Israel do papel de vítima dos atentados terroristas de 7 de outubro para o vilão de uma tentativa de genocídio. Isso
O Netanyahu assim, tem 70% de culpa nisso aí, mas também vale acrescentar que, enfim, as câmeras de celular também têm. Estão noticiando lá, estão registrando lá os absurdos e jogando para o mundo ver isso aí. Isso vai gerando comoção e apoio aos palestinos. Beleza, pessoal? Então, parabéns aí ao Tribunal Internacional Penal. E o Netanyahu agora é oficialmente criminoso de guerra. O Lula estava certo, né? Abraço aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui.